Ok, pessoal, estou falando aqui especificamente com a turma do sétimo ano, turma de apoio, tá? Então, nós tivemos uma primeira atividade, eu enviei para vocês, né, a atividade, que era uma atividade que não tinha devolutiva e não tinha avaliação, ela é só de pesquisa, né, para vocês lerem. Tem a ver com conteúdo. Nós estamos trabalhando com um conteúdo bem específico e bem geral, que tem a ver com leitura, capacidade de leitura, capacidade interpretativa, tá? Que são habilidades que são pedidas lá no currículo foco do Estado. Vocês não precisam entrar muito nesse detalhe, né? É coisa mais para professor. Mas enfim, nós estamos trabalhando com coisas muito básicas: leitura, interpretação, tá? Então assim, vocês vão ver na primeira atividade, né, que eu enviei para vocês, os videozinhos. Os vídeos que tem lá não são específicos para vocês. Eu gravei eles para as turmas de escolarização e de recuperação, tá? Mas é o mesmo conteúdo. O link que eu botei lá é o mesmo, tá? Vocês podem assistir tranquilamente. Esse aqui eu vou gravar especificamente para o apoio, porque essa atividade foi feita para vocês, tá? E vou explicar como é que se resolve. É uma atividade avaliativa de peso 10. Vai ser juntada com as atividades que vocês fazem na escola, tá? Ou seja, né? Quem está matriculado vai ter de fazer isso aqui, gente. E esse videozinho é para ajudar vocês. É bem simples assim, ó. Vocês vão ver que todo o conteúdo, todas as explicações sobre o conteúdo já estão na outra atividade. Inclusive o linkzinho dos vídeos. Tem material de apoio do Estado. O Estado disponibilizou, né? O governo do Estado, material de apoio. Disponibilizou um canal de TV. Tá lá todas as informações. Que tem onde encontrar aquele conteúdo ali, tá? Aí só os horários que não, aí tem que ver lá na grade. Eu botei o link da grade lá, tá? Aí vocês podem ver, abrir e olhar. Aqui é assim, gente, ó, observações sobre isso que eu falei agora, bem tranquilo. E aqui já começa o exercício, começa a atividade, tá? Então essa apostila é de atividade mesmo, de avaliação, tá? Tem um texto aqui, pessoal, bem simplesinho, tá? Ele é um texto curto, um fragmento de um texto bem simples. É um texto que fala sobre a língua inglesa no contexto da escravidão nos Estados Unidos. Quando os escravos foram levados da África para os Estados Unidos, Brasil também, tá? Eles foram misturados, né? As etnias foram misturadas, para que os escravos não conseguissem se comunicar. Esse texto trata disso, ele trata da forma como os escravos usaram a língua inglesa, que é a língua do opressor, para conseguir recriar esses laços de comunhão, tá, entre eles. Então é isso. É um texto bem simples de se ler. E tem algumas questões que também são bem simples. Ó. São questões de modo geral, de múltipla escolha. Vocês vão assinalar, vocês vão ler a questão e vão assinalar. As questões são um diálogo com o texto. Ou seja, são questões sobre o texto. Eu quero saber se vocês são capazes de ler o texto. Eu não, né? A avaliação é para isso, né? Saber se vocês são capazes de ler o texto, ler o primeiro parágrafo aqui e descobrir, olha, o que o texto afirma dessas opções aqui, ó? O que o texto está falando ali? O que o texto não está falando e o que o texto está falando? Saber diferenciar uma coisa da outra, tá? Aqui é a mesma coisa. Reparem que a 1 e a 2 são coisas mais específicas, passagens, né? Específicas. E a 3 sintetiza o texto de modo mais geral. Então você tem um texto, você tem uma questão sobre a tese do texto. Então relembre o que é a tese, né? Tese é o ponto de vista do autor sobre o tema, tá? Aqui vocês vão ter que ser capazes de identificar qual dessas opções aqui que sintetiza o ponto de vista do autor e qual que não sintetiza. Todas as afirmações aqui, gente, ó, estão corretas do ponto de vista mais geral, histórico. Mas reparem que ele não quer de vocês o ponto de vista histórico, ele quer de vocês o ponto de vista do autor do texto. Então é uma questão de interpretação de texto. Tá? Eles vão ler o texto e vão tentar interpretar. A 3 é um pouquinho mais difícil, mas também é tranquila para fazer. Pessoal, uma coisa que é importante, ó, todas as questões que são de múltipla escolha, vocês podem responder, tipo essas aqui, ó, de assinalar, como se fosse de responder também. Então, fiquei na dúvida entre a A e a D, mas por conta disso. Beleza. Assinala qual é que tu acha que é mais correta. Assinala uma só. Tá? Eu acho que é a A. Não, eu acho que é a D. Eu acho que a A está errada por conta disso.
se comunica comigo, né? Fala comigo. Escreve aqui, justifica, ou atrás, que é mais organizado, né? Bota lá, justificativa. Fiquei na dúvida entre A e a B por isso, 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 isso. Se a justificativa for boa, gente, eu conto como nota, tá? Então vai ganhar, não vai perder um ponto, vai ganhar. Isso aqui não é nem que se errou, errou, né? Não, a gente comunica, a gente se conversa, tá? O pessoal que está no remoto pode fazer isso pelo chat também. Tá certo? Aí o pessoal que está na apostila faz isso na apostila mesmo, coloca lá atrás. E quem está remoto, professor, faz pelo chat. Coloca a dúvida lá no chat, tá? Porque no formulário não tem espaço para dúvida, mas no chat tem. E a gente conversa, inclusive eu dou um retorno mais rápido, né, no chat. Certo? Pessoal, depois começa aqui, ó, um poeminha. Epa, aqui saiu uma coisinha errada no poema, não tem problema. Reparem que é um poema, gente, do Manuel Bandeira. Vou deixar vocês lerem o poema. Ele é bem tranquilo de se ler. Esse poema também tem uma mensagem. Não é uma tese do ponto de vista de um texto argumentativo, de um texto científico, né? Não é uma posição fundamentada. Mas é uma mensagem, é uma percepção que aparece no poema. Cabe a vocês também interpretar esse poema, tá? Interpretar do que ele está falando ali. Qual é a mensagem? Reparem que tem algo que a gente vê alguns meninos indo para o trabalho brincando, são meninos carvoeiros, mas há uma coisa por trás aqui, há uma espécie de crítica que é feita por trás. Uma crítica que diz respeito, por exemplo, à exploração. Tá? Então as questões envolvem isso. Pessoal, reparem que não é, quando eu pergunto aqui, ó, não é para vocês falarem aquilo que vocês acham, né? Eu acho que o trabalho infantil é importante. Gente, é a crítica que ele faz aqui, né? Tá certo? O que ele conta como trabalho infantil no poema, né? Essas crianças que são submetidas a condições muito duras de trabalho, né? Então é disso que ele está falando aqui. Então reparem que eu não quero saber de vocês a opinião pessoal de vocês. Eu quero saber se vocês, nessa questão aqui, tá? Eu quero que vocês sejam capazes de sintetizar a mensagem do poema. Ok? Aqui tem uma de responder. Na questão de responder, é para responder, não é para pegar uma passagem do poema e botar ali. Não, é para elaborar. Tem um número mínimo de linhas, são 8 linhas, tá certo? Escrever um pequeno texto. Aqui vocês podem conversar com os pais de vocês para conseguir fundamentar. Com quem estiver em casa, que entenda mais do que vocês, podem pesquisar. Se tiver algum material para pesquisar, né, sobre o tema, mas é uma resposta de vocês, tá? Aqui sim, eu quero saber a opinião de vocês, ó. Tá certo? Vocês vão formular isso e colocar. Existe mais um negocinho aqui, mais um texto sobre medicamentos. É um texto que trata sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid. É um texto que já tem lá um ano e pouco de vida, né? Ele já está um pouquinho datado, mas não tem importância, porque tem a parte informativa que é importante aqui, mas também tem a parte do texto que é o que eu quero de vocês. Então, da mesma forma que o primeiro texto, algumas questões vão ser mais específicas, elas perguntam de uma passagem específica. O que essa passagem não afirma? O que ela afirma? E o que ela não afirma? E vocês vão ter que ser capazes de reconhecer, ó, tá? Pelo significado, pelo sentido do que é dito. Pessoal, nunca vai estar com as mesmas palavras, porque aí seria fácil, né? Seria copiar. Tá? É a mensagem, é o argumento que a gente quer reconhecer aqui. Não é a palavra específica, a frase específica. Tá? É saber reconhecer os argumentos. Então a 8, a 9, aliás, a 9, a 10 e a 9 e a 10 são mais específicas, tá? São algumas passagens mais específicas que vocês vão ter que reconhecer o que elas afirmam. E a 11 já tem mais a ver com a tese. Ou seja, a 11 é mais geral. Vocês não vão achar uma passagem específica. Vocês vão ler o texto todo, tentar entender o que o texto diz. E quando vocês entenderem o que o texto diz, vocês vão ver que tem uma questão aqui, ó, uma opção que é a correta, claramente a correta. É aquela que sintetiza o que o texto afirma. Talvez se vocês fossem resumir sairia diferente, né? Mas é uma questão aqui que resume, é uma opção que resume o que o texto diz sobre o tema, tá? Pessoal, de novo, eu não quero que você... mas lá no meme do WhatsApp veio uma coisa diferente. Lá no videozinho do canal do YouTube de não sei de quem,
diz uma coisa diferente. Pessoal, não é o canal do YouTube, não é o meme, não é o WhatsApp, é o texto. Tá? Esse texto foi tirado de uma revista, de uma boa revista de divulgação científica. É um texto informativo para esclarecer, né? Mas eu quero que vocês me digam o que o texto diz, tá? E não o que o canal do YouTube diz, não o que o outro texto diz. É o que esse texto aqui diz. É um exercício de interpretação de texto, ok? Foco no texto. Pessoal, eu creio que seja isso, tá? Isso aqui é um videozinho mais para ajudar. Vejam se ele vai ajudar ou não, quem tiver acesso, né? E se ele não ajudar, entre em contato comigo lá no chat e a gente conversa. Tá certo, pessoal? Eu me despeço de vocês por aqui. E tchau, tchau. Até a próxima.